Como é que você imagina o imperador Dom Pedro II? Qual a imagem que você tem dele na sua cabeça? Um homem sereno, preocupado, neurótico, muito velho, com muito sono, dormindo, um déspota autoritário? Dificilmente essa última é verdade. A imagem que nós temos dele hoje, apesar de muitas pessoas poderem entender que ele realmente manipulava o sistema e exercia o seu poder pessoal, a imagem geral que se tem dele hoje é de uma pessoa equilibrada, fazendo jus ao termo de magnânimo, né? A esse adjetivo que foi imputado a ele. Mas eu venho aqui te dizer nesse vídeo o que aconteceu que deixou Dom Pedro II absolutamente inconformado, se não revoltado com críticas feitas a ele. Ele, que sempre aceitou tão bem as críticas, as charges, os jornais, nunca, nem sequer tentou, por qualquer caminho que fosse, impedir que as críticas fossem publicadas, mas, em um caso específico, ele ficou muito revoltado. Bom, povo deste Brasil, como eu disse para vocês, o Dom Pedro II realmente se revoltou, claro, dentro do temperamento do imperador, né? Ficou inconformado com uma série de críticas que foram publicadas contra ele por um político do Pará chamado Tito Franco de Almeida. O Tito Franco de Almeida ele tinha sido deputado na Câmara Geral no Rio de Janeiro pela província do Pará 2 vezes até então, até que no ano de 1867 ele decide escrever um livro chamado A Biografia do Conselheiro Furtado, Estudos da Política Contemporânea, em que você imagina que ele vai aproveitar a biografia deste personagem, do Francisco José Furtado, para contar um pouco da história política do Império até aquele momento. E é isso que ele se propõe fazer, mas desde o princípio fica claro que ele vai usar este livro, vai usar esta obra para destruir com a reputação do imperador e daqueles políticos que estavam muito próximos a ele. O Francisco José Furtado, que é quem ele pretende biografar nesse livro, é um político liberal, assim como Tito Franco de Almeida era um político do Partido Liberal. O Furtado era do Maranhão, ele nasceu no Piauí, mas exerceu toda a sua carreira política no Maranhão e jurídica também. Ele é formado na Faculdade de Olinda, depois vem para São Paulo estudar Direito também, por uns problemas que aconteceram lá. Mas ele acaba exercendo as funções de juiz e de deputado provincial e depois deputado geral no Rio de Janeiro pela província do Maranhão. E o Tito Franco de Almeida, já na abertura do seu livro, deixa claro o que ele pretende explicitar no livro. Muito mais do que falar sobre a biografia do Furtado simplesmente, ou fazer um balanço geral da política, ele diz que vai apontar o maior mal que aflige todo o país naquele momento, segundo ele, que seria o imperialismo. Ele vai usar esse termo recuperando um termo que já vinha sendo utilizado por outras obras, que mais para frente eu vou poder explicar melhor, mas por agora é importante entender que ele chama de imperialismo aquilo que destruiria com o sistema representativo do Império naquele momento, em 1867. E ele faz um retorno dizendo que o imperialismo começou assim que o Dom Pedro II, em 1840, começou a reinar de fato, ainda que muito jovem, com 15 anos. Mas o que é o imperialismo para o Tito Franco? É algo complexo de se explicar, mas ele chama atenção para um fator importante. O imperialismo é a ação do imperador no âmbito do poder executivo. Veja, não vamos confundir. A década de 60 é uma década muito profícua em trabalhos, em discussões, em publicações sobre o poder moderador, quem se responsabilizaria por ele, como é que os ministros poderiam se responsabilizar pelos atos do poder moderador. E muitos acusavam que o Dom Pedro II exercia o seu poder pessoal porque ele tinha o poder moderador nas suas mãos, ou seja, ele podia demitir e nomear livremente os ministros, ele podia escolher os senadores na lista tríplice, ele podia dissolver a Câmara dos Deputados,
ele podia comutar penas dadas, penas de morte, por exemplo, enfim. Ele tinha uma série de prerrogativas dentro do poder moderador que fez com que muitas pessoas criticassem o fato de que ninguém se responsabilizasse por esses atos. Dom Pedro II simplesmente agisse como queria e tudo bem, acabou. Mas o Tito Franco de Almeida vai destruir a reputação do imperador dentro do âmbito do poder executivo, ou seja, o que isso significa? A forma como ele trabalhava junto com os ministros dentro de cada governo. Então ele escolhia um ministro, o presidente do Conselho de Ministros. Ele, segundo o Tito Franco de Almeida, escolhia a dedo, aprovando ou não, cada um dos ministros que compunham o ministério, com a intenção sempre de fazer prevalecer o seu poder e destruir os partidos, para que afinal ficasse claro que o único poder que restasse e realmente importasse fosse o dele como imperador. Então isso seria o imperialismo. Então o imperialismo é uma mistura de ação do imperador com os ministros, que o Tito Franco chama de imperialistas. Então Tito Franco elenca ali durante a sua obra alguns políticos que ele considera imperialistas acima de tudo. E 3 eu diria que são os principais, embora haja mais. Zacarias de Góes e Vasconcelos, o Marquês de Olinda e o Saraiva. Esses são 3 políticos que, para o Tito Franco, são servos do imperialismo, trabalham buscando o poder pelo poder, e para isso vão entregando ao imperador o poder que ele quer. É claro que é uma crítica muito ambígua, porque por vezes ele considera que é o imperador pessoalmente que arma tudo para que o seu poder prevaleça, e por outras vezes ele critica tanto esses ministros, esses políticos, esses 3 que eu elenquei principalmente, para dizer que eles que agem porque são imperialistas, servos do imperialismo, e aí você nunca sabe exatamente quem é o maior responsável pelo ato imperialista que acaba com o sistema representativo do império, se são esses políticos ou se é o imperador. Na maior parte do livro dá a entender que é o imperador, e a maneira como ele coage esses políticos a trabalhar para que o seu poder prevaleça. Então, na introdução, né, do livro, da biografia do Furtado, o Tito Franco faz uma abertura, uma introdução, como se fosse nota a Francisco José Furtado, como se a introdução fosse uma pequena dedicatória, que na verdade não é tão pequena assim, que serve como introdução. Então ele começa, caro Furtado, e vai explicando o porquê que ele escreveu aquele livro, e vai dizendo que o imperialismo é o mal, o grande mal, que assola o Brasil, na opinião dele. Então ele resume todos os males daquele momento, em 1867, e na história recente, né, daquele momento, o imperialismo como o grande responsável pelo desvirtuamento do sistema representativo. E aí ele faz uma comparação interessante. Ele diz que, ele pergunta para o Furtado nessa introdução, lembra-se da esfinge, né, de Pausânias, que devorava todos aqueles que tentavam decifrar o seu enigma, e de como Édipo livrou o povo de Tebas desse grande monstro que tomava o caminho público? Então ele compara, e para ele a esfinge é uma analogia do imperialismo. Assim como foi a esfinge para Tebas, é o imperialismo para o Brasil. Então o Dom Pedro II é como se fosse a esfinge que devorasse todos aqueles que o tentassem desvendar os seus enigmas, né? que tentasse de certa forma intervir ou atrapalhar aquele seu projeto de poder, e que estaria tomando completamente o caminho público, né, ou qualquer coisa que fosse referente ao público. Essa afirmação é muito forte, o livro já começa assim, então a gente vai vendo ao longo do livro realmente críticas muito, muito severas contra o imperador. E o interessante é que, até então, até começo dos anos 60, meados dos anos 60, as críticas, as mais fortes, que foram escritas contra o imperador, ou contra o poder do imperador, ou contra o sistema representativo, ou contra o papel do monarca, da maneira como ele exercia naquele momento no Brasil, sempre tentavam preservar um pouco a pessoa do imperador. Havia uma certa, para alguns mais, outros menos, mas havia um certo cuidado em não atingir diretamente, de forma muito pesada, a pessoa do imperador. O Tito Franco rompe com isso de certa forma.
e ele vai ser muito contundente. E mais, ele vai elencar uma série de modos através dos quais o Dom Pedro II faria prevalecer o seu poder e destruiria o poder dos políticos e dos partidos, né? Uma dessas maneiras que o Tito diz que o imperador fazia para fazer prevalecer o seu poder é destruir os partidos. Então, ele classifica o imperialismo como um poder que trabalha para que os partidos se anulem. Então, a gente tem, por exemplo, o movimento da conciliação, sobre o qual eu já falei aqui em outros vídeos, que é o momento dos anos 50, sob a liderança do Marquês do Paraná, em que alguns políticos liberais conservadores se unem para fazer aprovar certas pautas, principalmente na presidência do Marquês do Paraná, né? Depois dos anos 60 você tem, e aí o Tito Franco escreve esse livro justamente no final dessa experiência, da Liga Progressista, que é uma liga em que vai receber liberais em geral e conservadores moderados que se separam dos conservadores puritanos, digamos assim, dos saquaremas, como a gente chama, e vão se unir esses liberais e tentar formar essa Liga Progressista, que vai tentar ser um novo partido, o Partido Progressista, mas aí que no final da década de 60 já vai fracassar. E nesse contexto, no final da década de 60, do fracasso da Liga, que esse livro do Tito Franco é escrito. Então Tito Franco diz que é o imperador ao lado dos ministros imperialistas que trabalham contra os partidos, que trabalham contra as ideias, que anulam os partidos. Então a conciliação e a Liga teriam sido, de certa maneira, em última instância, uma maneira de você anular os partidos ideologicamente, uni-los, fundi-los de maneira que eles se anulassem e o imperador fosse aquele que se sobressaísse no poder, né? Então, esses três imperialistas que o Tito Franco elenca, né, o Saraiva, o Zacarias de Góes Vasconcelos, o Marquês de Olinda, seriam aqueles que estariam liderando, entre aspas, a Liga Progressista, do qual Tito Franco e Furtado no começo fizeram parte, mas ele omite isso. Então, quando houve o racha dentro da Liga, esse grupo, que era o antigo conservador, esses três eram conservadores, depois aderiram à Liga, né? Eles seriam os responsáveis, na liderança dessa Liga, de fazer prevalecer o imperialismo. Até porque o Zacarias e o Marquês de Olinda foram presidentes do Conselho de Ministros durante quase os anos 60 todos, com exceção, justamente, de um intervalo onde o Francisco José Furtado foi o presidente do Conselho. E aí o Tito Franco resolve fazer a biografia do conselheiro Furtado para se contrapor a esses dois, o Zacarias e o Marquês de Olinda, que seriam os imperialistas e os responsáveis pelo fim dos partidos e pela prevalência oficial do poder do imperador. Mas antes que você pense que o Tito Franco de Almeida era um republicano, não era. Então as coisas têm nuances e a gente precisa entender. O Tito Franco de Almeida, apesar de fazer críticas muito fortes ao imperador, e romper um pouco aquela linha de respeito em relação à pessoa de Dom Pedro II, que até então se respeitava mais ou menos, apesar disso, o Tito Franco de Almeida não era um republicano, muito pelo contrário. Ele explica no seu livro que ele critica o imperador para melhor servi-lo, de que o imperialismo seria o responsável pelo fim das monarquias em vários países. Então, uma vez que o imperador acumula poder, que os ministros, servos do imperialismo, em vez de serem aqueles que se responsabilizam pelos atos do poder moderador, que se responsabilizam por qualquer ato do imperador, seja no âmbito do executivo ou do moderador, eles passam a culpar o imperador, porque ele diz isso, esses servos do imperialismo, na hora H, quando vão criticar, dizem, não, mas vocês estão criticando o imperador, não a mim, porque o imperador me escolheu e tal. E aí o que acontece? Essa ideia o Tito Franco usa para dizer, aqui os ministros não se responsabilizam pelos atos do imperador. Eles jogam a culpa para o imperador assumindo todo o poder se expõe, e a pessoa dele, no fim, é que fica exposta com todo o seu poder e com os ministros que o servem, não assumindo oficialmente os seus atos. Então, o que acontece é que ele está dizendo, para quem lê o livro, que ele
as críticas que ele faz ao imperador são para servir ao imperador, de que ele é monarquista, embora esse termo não exista, porque na época praticamente todo mundo era monarquista. É que nem se dizer hoje, eu sou um republicano no Brasil, né? Complicado. Mas a questão é que o Tito Franco de Almeida, depois da proclamação da República, vai formar ali o Grupo Monarquista do Pará, vai sair da vida pública depois da proclamação da República e vai morrer fora de qualquer cargo já em 1899. E já em 1867 ele faz essas críticas, das quais algumas pessoas como Joaquim Nabuco dizem que o Tito Franco teria se arrependido depois, quando a República chegou. Não sabemos se ele se arrependeu ou não, eu nunca disse me arrependi, mas ele vai, ao longo das décadas, obviamente, suavizando muito as críticas ao imperador, até que depois, no exílio, ele escreve cartas ao imperador muito respeitosas e se abrindo muito, dizendo da admiração que sente por ele. Então, o que isso nos leva a crer? Né, para não aprofundar tanto e não alongar tanto o assunto. O Tito Franco escreveu esse livro por razões políticas. Tá? Esse livro não é simplesmente um tratado de ideias sobre a política contemporânea daquela época, ele é um ato político em si, esse livro. E ele foi escrito num momento muito específico de briga política, em que o Tito Franco havia acabado de perder as eleições, ele tinha perdido as eleições para a nova Câmara dos Deputados, não foi reeleito, acusou o Zacarias de Góes Vasconcelos, que era o presidente do Conselho, de ter interferido nas eleições do Pará para que ele não fosse eleito, porque ele tinha ido contra o governo do Zacarias na Câmara anterior, quando ele era deputado. Acusou o presidente do Pará, nomeado pelo Zacarias, de intervir nessas eleições, de provocar o seu primeiro fuzilamento eleitoral, que ele vai tratar disso depois na autobiografia dele. E viu esse grupo da Liga Progressista, que havia cindido, que havia rachado com o grupo liberal dele e do Furtado, se prevalecer com as bandeiras liberais que ele defendia, foram apropriadas por esses progressistas que estavam prevalecendo no poder, e ele via uma situação muito desfavorável, em que ele não tinha sido reeleito, em que as bandeiras liberais tinham sido apropriadas pelos progressistas, que eram os antigos liberais, os antigos conservadores moderados, e escreveu esse livro num momento de muita revolta, para intenções políticas muito circunstanciais daquele momento. Tá? Então isso é importante dizer. E para finalizar, a inconformação do Dom Pedro II se deve muito porque a gente sabe que ele se revoltou muito porque ele escreveu à mão nas margens do seu... Assim que o livro foi lançado, o Dom Pedro II comprou, né? Ele comprou pela Amazon, chegou no Palácio Imperial de Petrópolis. Lá. Aí, no livro dele, ele foi anotando as margens, as respostas às acusações do Tito Franco. Então, são mais ou menos 115 anotações do Dom Pedro II no livro, em que ele vai respondendo praticamente acusação por acusação, algumas até de forma bastante chateada, inconformada. Ele vai respondendo ao Tito Franco, muito dizendo: pergunte aos ministros se é assim mesmo, você critica o imperador, mas pergunte aos ministros se eles não gostam de estar no poder, se quando eles chegam ao poder eles também reclamam. A gente não sabe até que ponto Dom Pedro II estava a par das intenções do Tito Franco, acreditamos que sim. Ele não é tão direto nas críticas, mas ele sempre vai se defender e defender a intenção de sempre fazer o sistema representativo funcionar. O que os dois concordam, o Tito Franco e o imperador Dom Pedro II, nas críticas e nas respostas que o Dom Pedro II dá, é que um grande problema do sistema eram as eleições. As eleições viciadas, a interferência do governo de turno nas eleições provinciais era um grande problema, porque dificultava para o imperador, como detentor do poder moderador, dificultava entender maiorias, né, se realmente a maioria formada na Câmara era a vontade popular, e fazia com que o Tito Franco acreditasse que o governo que o Dom Pedro II escolhia controlava as eleições a mando do Dom Pedro II para que aquele governo tivesse a maioria. Então Dom Pedro II seria aquele que escolheria o governo e aí nas eleições escolheria a maioria para aquele governo, legitimando de forma falsa aquela maioria eleita
na verdade, no fim, pelo próprio imperador, quando escolhia o governo. Então é uma coisa bem complexa. E o Tito Franco acusava o Dom Pedro II de causar a discórdia dentro dos governos. Então, quando o Partido Liberal, ele sempre diz isso, o Partido Liberal é o que o Dom Pedro II mais odiava. Então ele sempre é contra, porque diz que o Partido Liberal nunca se avassalou para o imperador. Mas o imperador também, apesar de preferir o Partido Conservador, que teria o entregado mais poder, quando o Partido Conservador se ressaltava, se sobressaía num governo, digamos assim, sólido e de maioria, e que ia conseguindo fazer tudo o que precisava, o Dom Pedro II também não gostava, segundo Tito Franco, porque fazia prevalecer o poder e a influência do partido em detrimento do seu próprio poder pessoal. Então, segundo o Tito Franco, o imperador ia colocando nos ministérios elementos dissolventes, pessoas que causavam a discórdia, a desarmonia, e esses três que eu falei, o Zacarias, o Marquês de Olinda e o Saraiva, eram sempre ou o presidente do conselho, ou um ministro, ou atuavam na Câmara, quando eram deputados, os senadores, né, atuando no Senado, contra esses governos, para causar realmente uma discórdia ali e fazer prevalecer dentro de toda essa bagunça e essa instabilidade o poder do imperador, tá certo? Mas como eu te disse, o fim triste do imperador Dom Pedro II e a proclamação da República mostrou um Tito Franco de Almeida posteriormente monarquista, aí sim podemos dizer monarquista, porque a República já estava proclamada, então as pessoas se denominavam monarquistas nesse momento, e o Tito Franco escreveu obras como Uma Monarquia e Monarquistas, com artigos em defesa do imperador e em críticas ao regime republicano. E mandou cartas a Isabel, ao Conde de ao Dom Pedro II no exílio, e fazia parte dos monarquistas do Pará. Então isso é interessante para a gente entender um pouco, né, a questão de que as obras escritas e as críticas que se faziam não podem ser consideradas para nós hoje como simples exposição de ideias para a posteridade que as pessoas faziam. Não? A pessoa era próprio político atuante, agente político atuante daquele momento, quando ele escrevia uma obra que ele tinha intenções, às vezes, muito circunstanciais. Então eu posso arriscar dizendo para vocês que o Tito Franco não escreveu essa obra para a posteridade, para deixar esse legado para os historiadores do futuro, como era a monarquia naquele momento, como era o imperialismo e como Dom Pedro II agia mal dentro das suas atribuições. Muito mais do que isso, o livro é um ato político para aquele momento, para aquela circunstância, tá bom? Então, jogue suas dúvidas aí, até o próximo vídeo e um grande abraço. Tchau, tchau.